Você pode estar buscando Deus sem deixar Deus te transformar. Quantas vezes você buscou respostas sobre Deus em livros, em orações, em momentos de crise, mas sentiu que algo ainda faltava, como se houvesse uma porta que você via, mas não conseguia abrir. Pense, por exemplo, num homem de meia idade, culto, respeitado, religioso a vida inteira. Ele sabe as escrituras de cor, conhece os ritos, ensina os outros, mas de noite, quando a casa fica em silêncio e os títulos não pesam mais, ele sente um vazio que nenhum conhecimento consegue preencher. E então, no escuro, ele decide ir ao encontro de alguém que não entende ainda, mas que não consegue ignorar. Talvez você já tenha vivido essa noite. Talvez esteja vivendo isso agora. A palavra de hoje foi escrita para você e ela carrega um convite que vai muito além da religião. Um convite para nascer de novo, para começar de verdade. Oremos. Senhor Jesus, neste momento, aqui no silêncio desse encontro, abre nosso coração como abriste o de Nicodemos. Que não sejamos apenas ouvintes desta palavra, mas que ela desça fundo como água viva e nos renove por dentro. Vem, Espírito Santo, vem. Amém. Escutemos agora no silêncio do coração a palavra viva de Deus. Deixemos que ela nos alcance, onde realmente estamos, não onde achamos que estamos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nicodemos não era qualquer pessoa. Era um fariseu, isto é, no século I, significava alguém absolutamente dedicado à lei de Deus. Estudava desde criança, orava 3 vezes ao dia, guardava cada detalhe dos mandamentos. Se havia alguém qualificado para o reino de Deus, era ele. E é exatamente esse homem que Jesus olha nos olhos e diz: não basta. A expressão que Jesus usa, nascer do alto, em grego é anoten, e carrega 2 sentidos ao mesmo tempo: nascer de novo e nascer de cima, do alto, de Deus. João usa essa ambiguidade com precisão cirúrgica. Nicodemos ouve nascer de novo e pensa literalmente, biologicamente. Jesus fala de algo radicalmente diferente, uma geração nova que vem de Deus, não da carne. Nascer da água e do Espírito. Os primeiros leitores desse evangelho, que já eram batizados, entendiam imediatamente. Era o batismo, mas não um ritual mecânico. Era uma transformação real, profunda, que inaugurava uma vida nova. A água que purifica e o Espírito que recria. E então Jesus usa uma imagem que só pode ser contemplada, não explicada: o vento. Em hebraico e grego, a mesma palavra, ruá, ou então pneuma, significa tanto vento quanto espírito. Você não vê o vento, mas sente. Ouve aquele movimento das folhas. Sente o ar no rosto.
não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é o Espírito de Deus agindo na alma humana. O Espírito Santo não se deixa domesticar, não entra nos nossos esquemas, não se enquadra nas nossas categorias religiosas. Ele sopra onde quer, e quando sopra, tudo muda. Nicodemos veio de noite, talvez por medo, talvez por discrição, mas a noite aqui é também um símbolo, é um lugar de quem ainda não viu a luz plena. Jesus o recebe a si mesmo, no escuro, no início da jornada, e começa a revelar para ele o mistério mais profundo, que a vida de Deus não se conquista, ela se recebe. Ela nasce em nós quando nos abrimos ao Espírito. A mensagem de hoje é a seguinte: a vida nova não se constrói, ela nasce em nós quando nos abrimos a Deus. Jesus não pede que Nicodemos estude mais, reze mais, se esforce mais. Ele pede que nasça, que se deixe gerar por outro, que abandone a ilusão de que pode chegar a Deus apenas pelas próprias forças. E essa verdade nos provoca a cada um de nós. Não é o acúmulo de religiões, práticas ou conhecimentos que nos transforma. É o Espírito, é o encontro, é o sim dado no silêncio da noite interior. Não basta saber sobre Deus, é preciso nascer de Deus. Há alguns anos, um monge beneditino recebeu um visitante, um professor universitário, especialista em religiões comparadas. Ele conhecia o budismo, o islamismo, cabala judaica, os padres da igreja. Era um cara enciclopédico, conhecia de tudo. E ele estava inquieto. Se sentou diante do monge e disse: Padre, estudei tudo, eu li tudo, mas eu sinto que falta algo que eu não consigo dar nome. O monge ficou em silêncio por um longo momento, então se levantou, foi até a janela, abriu devagar e uma brisa suave entrou no quarto. As cortinas se moveram, o ar mudou, o monge não disse nada, apenas sorriu. Depois de outro silêncio, disse apenas: o espírito é como esse vento. Você não o aprende, você o recebe. O professor voltou para casa. Meses depois escreveu ao monge: comecei a orar em silêncio. Não sei bem o que aconteceu, mas algo nasceu dentro de mim. Isso é o que Jesus oferece a Nicodemos e a nós. Não mais informação sobre Deus, mas o próprio Deus habitando em nós. Um nascimento que não se pode explicar, apenas se experimentar. Esta semana você pode começar por uma atitude pequena, mas poderosa. Reserve 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio real. Não um silêncio para pensar mais, planejar mais, rezar mais palavras. É silêncio para receber. Abra as mãos por dentro, diga apenas: Espírito Santo, tu sabes de onde vens? Eu não sei, mas eu estou aqui. Um exercício espiritual concreto ao acordar, antes de pegar o celular, fica um minutinho de recolhimento. Repita lentamente: Espírito de Deus, renova-me hoje, faz nascer em mim o que só tu podes fazer. Uma frase, 1 minuto, mas dita com o coração. Nas pequenas escolhas do dia, quando você sente o impulso de reagir com impaciência, ou de agir movido pelo medo, ou de fingir que está bem quando não está, pergunte-se: eu estou agindo segundo a carne ou segundo o espírito? E não com culpa, com consciência, com um desejo sincero de nascer sempre de novo, do alto. Nicodemos veio de noite. Veio com dúvidas, veio sem entender completamente e Jesus o recebeu. Você também pode vir assim, com a noite que você está carregando, as perguntas que não têm resposta, o cansaço de tentar chegar a Deus somente pelas tuas próprias forças. O Espírito não exige que você chegue pronto, ele pede que você apenas se abra a Deus.
O vento sopra onde quer. Você não o controla, mas pode deixar a janela aberta, pode soltar as cortinas, pode parar de resistir ao sopro de Deus que quer entrar e transformar e renovar tudo em você. Nascer do alto não é um evento passado, é um processo contínuo, vivo. É hoje, neste momento, nessa escuta. Bom, antes de encerrarmos com a oração, eu te faço uma pergunta que é sincera. Existe alguma área dentro da sua vida onde você ainda está tentando chegar a Deus sozinho, pela força da vontade, ou sem realmente se abrir ao Espírito? Fique à vontade para comentar com uma palavra, uma frase, com o que vier. A tua resposta pode ser exatamente o que alguém vai ler e isso precisa ouvir. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por ter recebido Nicodemos na noite dele e por nos receber também na nossa. Nós viemos a Ti com as nossas perguntas, nossos limites, nossa sede e pedimos, faze nascer em nós o que só o Teu Espírito pode gerar. Que não sejamos apenas religiosos, mas renascidos do alto, não apenas informados sobre Ti, mas habitados por Ti. Espírito Santo, sopra sobre nós nesta semana. Entra pelas janelas que ainda não abrimos, toca o que ainda não tocaste, renova o que parece velho demais para mudar. E que ao final desta semana possamos dizer com Nicodemos um dia, assim como ele disse, né? Eu entendi. Sim, é possível nascer de novo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caminhe em paz e deixe o vento do Espírito soprar. Se essa palavra tocou você, talvez ela possa tocar alguém que você conhece. Compartilhe, inscreva-se para receber a homilia todos os dias e caminhe conosco nesta jornada diária de fé.